Olá, eu sou Daiane Zanelato e você está no Espaço Unisanta. Veja um pouco do que preparamos para hoje. O Mestre do Terror. Hoje é dia de Entre Aspas com Maiara Sampaio, que traz um pouco da carreira de Stephen King. Você vai conferir também a segunda parte da entrevista com o Maestro Manzioni, um grande talento da nossa cidade. E ainda tem dicas para você navegar na internet. Ele criou o sistema coletivo de aulas de violão. É um dos professores mais premiados do país. Seu currículo conta com mais de 650 prêmios. Confira agora a segunda parte da entrevista com o Maestro Manzioni. Tudo começou numa conversa entre eu e o Sávio. Quando faltava alunos da aula anterior ou da aula posterior, ele dizia, vamos conversar sobre violão. E ele dava aulas espetaculares, porque ele conhecia tudo, ele tinha estado com os maiores do mundo. E um dia eu falei para ele, Sávio, uma aula dessa tinha que ser dada num teatro com umas 500 pessoas, para que o mundo ficasse sabendo disso. Ele me respondeu, você é um sonhador. Eu comecei na minha casa, porque a primeira coisa que eu fui proibido no conservatório era de dar aula coletiva. Eles tinham horror de aula coletiva e continuam tendo. Porque para você dar aula coletiva, aliás, não é mais aula coletiva hoje, é Sistema Manzioni de Sensibilização Artística através do violão. O único lugar que realmente funcionou foi aqui no teatro. Eu cheguei a ter 2.096 alunos. Então eles queriam cobrar. Porra, professor, deixa a gente cobrar R$10. Se cobrar, estou saindo. Minha carta de demissão está aqui. Mas por quê? Porque R$10 para mim pode não fazer muita falta hoje, mas já fez. E aquele cara aqui, que sai lá da cidade náutica, ele não tem nem dinheiro para condução. Eu comecei sempre a pensar nisso. Por que é que essa gente não pode estudar? E o meu sistema escancarou essa porta. Camerata é um nome italiano que quer dizer camaradagem. A primeira camerata foi em 1400, por aí, na cidade de Florença, na Itália. Então, chamava-se Camerata Fiorentina. Quando eu vi a camerata, eu falei, puxa, nós temos tanta coisa boa, vamos fazer uma camerata? Que nome a gente vai dar? Eu disse, poxa, vamos colocar o nome do Villa-Lobos, que ele fez. O Villa-Lobos compôs muito para o violão, muito. E aí disse, poxa, camerata Heitor Villa-Lobos. Falei, tenho uma ideia, vamos convidar a Mindinha Villa-Lobos, que era esposa do Villa-Lobos, né? Bom, era um atrevimento muito grande que eu nunca tinha visto, nem sabia disso. Eu liguei para ela e disse, Dona Mindinha, eu não lhe conheço, mas é assim, só pode perguntar. E ela disse, não, eu já sei que o seu trabalho é um trabalho muito meritório e tudo mais. Bom, quando é que o senhor quer que vá para aí? Marquei o dia para ela, e disse, ela pode vir para cá, eu mando as passagens de avião e tudo. Ela veio, foi sensacional. Na metade do ano teve o Seminário Internacional Villa-Lobos. Ela me convidou para ir para lá. Eu fui o único professor de violão convidado para ir para lá. Fui fazer parte do júri. E lá eu tive a oportunidade de conhecer 30 professores do mundo todo, que para mim eram pessoas de figurinha. Jamais pensei que fosse encontrá-los. E fiz parte desse grupo. Aí praticamente eu me tornei internacional, né? Vai completar 30 anos que eu coloquei a camerata. Ela é o primeiro corpo estável do Teatro Municipal de Santos. Eu fazia com a camerata 60, 70 apresentações.
todas as inaugurações grandes que teve aqui em Santos, Sesc, fechamento e abertura do Coliseu, Teatro Municipal Brás Cubas, enfim, uma infinidade deles, todos foram iniciados pela Camerata, sempre. Nós éramos convidados. São 1.017 apresentações. Nós tivemos aplauso de voltar 8, 9 vezes para o palco. Não há nada que nós somos mais donos do que os nossos sonhos. Se você parar de sonhar, você já está vivendo no passado. Sonhar é meio caminho andado. Se você sonhar com força, com decisão, você não tem a menor dúvida que as coisas caminham. Música é a vida e música é a minha vida. Um olhar mais demorado sobre arte, cultura e design. Textos que desvendam histórias sobre autores e obras. Este é o site www.obviosmag.org. A página está dividida por tópicos. Em artes e ideias, você acessa artigos sobre a produção de artistas como o francês Wak, que faz arte urbana. Clicando em arquitetura, você tem a oportunidade de conhecer melhor magníficas construções arquitetônicas, como a Catedral de Santiago de Compostela. No item tecnologia, geram reflexões, por exemplo, as discussões sobre redes sociais e o embate entre passado e futuro. Trabalhos como o do inglês Hector Serrano e do japonês Haroshi são analisados em design. E em fotografia você encontra imagens de profissionais surpreendentes. No ícone música, informações sobre canções que marcaram a história, como Singing in the Rain, e análise sobre o trabalho de cantores e compositores. Em cinema, artigos sobre a importância do improviso e nomes fundamentais da sétima arte. Na opção motores, apaixonados por automóveis desvendam segredos fascinantes de veículos que parecem obras de arte. Em recortes, você encontra textos curiosos, como exemplos, a história da gangue feminina Four Elephants e do homem que comeu um avião. Todos os artigos são enviados por colaboradores permanentes e pontuais. Se você se interessou pela nossa dica, acesse o site www.obviosmag.org. Ele é um dos mestres do gênero do terror na literatura mundial. Stephen King envolve os leitores com inúmeras reviravoltas e uma narrativa cheia de mistérios. Sucessos de bilheteria como O Iluminado, de Stanley Kubrick, protagonizado por Jack Nicholson, é só uma das dezenas de adaptações feitas para o cinema de livros de Stephen King. Here's Johnny! Considerado o mestre do horror moderno literário, o escritor cria histórias recheadas de elementos sobrenaturais. As obras alcançaram um reconhecimento tão grande que foram traduzidas para mais de 35 países. Bons livros não revelam seus segredos de primeira. King nasceu em 21 de setembro de 1947, na cidade de Portland, nos Estados Unidos. Iniciou a carreira publicando pequenos contos em jornais e revistas. Incentivado pela esposa, concluiu a história de uma menina com poderes psíquicos que recebeu o título de Carrie a Estranha. O livro foi publicado em 1974 e popularizou o nome do escritor, além de ganhar uma adaptação de Brian De Palma para as telonas.
A partir daí, a carreira de Stephen King deslanchou e o autor lançou livros como A Hora do Vampiro, A Dança da Morte, Sombras da Noite e A Incendiária. Os monstros existem e os fantasmas também. Eles estão dentro de nós e às vezes eles vencem. Mas não é somente de histórias de terror que é feita a bibliografia de Stephen King. O autor também se aventurou no gênero dramático, como no livro de romances 4 Estações, também adaptado por Hollywood em filmes como Conta Comigo, Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. I punished them bad men. I punished them both. Why? Why, Wild Bill? I saw in his heart when he grabbed my arm. I saw what Wild Billy done. Saw plain as day. Também são destaque na trajetória de King os livros Angústia, Insônia, Cujo, O Cão Raivoso e A Zona Morta. Tocar nas roupas das pessoas e de repente conhecer seus pequenos temores, pequenos segredos, seus insignificantes triunfos, isso era anormal. Era um dom anormal, era uma maldição. Entre 1977 e 1984, chegou a publicar romances como A Autoestrada, sob o pseudônimo de Richard Bachman. Segundo o escritor, as histórias são adaptações de medos e situações reais. King acredita que a imaginação consegue trabalhar esses aspectos sombrios, tornando-os consistentes e até mesmo verossímeis. Temos medo de tudo. Do desconhecido, do abismo, da noite, das tempestades, da selva e dos desertos. Na hora de escrever, basta pensar que aquilo que me assusta provavelmente também assusta os outros. O escritor é considerado um dos maiores responsáveis pela expansão da popularidade do gênero de terror na literatura, que aconteceu após o fim da década de 70. Muitos o conhecem por causa dos livros adaptados para o cinema, mas quem gosta de histórias cheias de suspense com a garantia de muitos sustos, deve se arriscar a ler as obras de Stephen King. Como é impossível estar sempre lutando contra nossos próprios demônios e males, de vez em quando sentimos necessidade de levá-los para passear. O Espaço Unisanta de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais. Tchau!